Cartas às 7 igrejas da Ásia. Segunda carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Estas coisas diz o primeiro e o último. Jesus começa esta carta com as palavras de Apocalipse, capítulo 1, verso 17, destacando, revelando a sua eternidade, que esteve morto e tornou a viver, quase igual à afirmação em Apocalipse 1, verso 18. Esta frase destaca a vitória do Senhor Jesus sobre a morte na ressurreição. Na situação dos discípulos de Esmirna, encarando perseguições difíceis, seria especialmente importante lembrar da ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor deles não fracassou diante da morte. Ele a venceu. Eles, sendo fiéis, terão a mesma esperança. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. Conheço a tua tribulação. Verso 9. Senhor Jesus, no meio dos candeeiros, viu o sofrimento de seus seguidores, da mesma maneira que ele se compadeceu dos angustiados na terra durante o seu ministério. Ele olhou com compaixão para aqueles que sofriam em Esmirna. Mesmo assim, ele não os poupou de toda a dor, como veremos adiante. No verso 10. A palavra tribulação aqui significa pressão que vem de fora. A tua pobreza, mas tu és rico. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos de Esmirna eram pobres, e é bem possível que tivessem sacrificado seus recursos materiais em prol do Evangelho, ou seja, por amor do Evangelho, eles sacrificaram os seus recursos. Mas a pobreza material não tem importância quando há riqueza espiritual. A situação dos discípulos em Esmirna era muito melhor do que a da igreja de Laodiceia, que se achava rica apesar da sua pobreza espiritual. Apocalipse 3, 17. Não temas as coisas que tens de sofrer. Verso 10. O conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João 17, verso 15. Em Esmirna, ele anima os discípulos a não desistirem diante das tribulações que viriam logo.
Os covardes não têm esperança em Cristo. Apocalipse 21, verso 8. Os covardes ficarão de fora da cidade santa. Pessoas que fogem da sua responsabilidade diante do Senhor Jesus, por medo de sofrerem, não são dignas da comunhão com Ele. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre de sofrimento nesta vida, não acreditam nas palavras que Jesus mandou à igreja em Esmirna. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Verso 10. O diabo é visto como a fonte da perseguição. Alguns seriam presos, provavelmente aguardando julgamento e possível morte. Vejam em Apocalipse 13, verso 9 ao 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. O contexto aqui é a perseguição da besta aos santos na grande tribulação que virá. Qual o objetivo da tribulação para a igreja? Para serem postos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. O efeito e o objetivo da tribulação seria o de provar a fé destes cristãos. A sua lealdade a Cristo seria testado sobre ameaças de morte. Mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias mostram um tempo curto, mas completo. Seria uma provação completa, mas teria um fim. Muito tempo antes, quando o Senhor Jesus habitava na terra, ele revelou no Evangelho a grande tribulação que virá sobre todos os habitantes da terra para prová-los. Mas por causa dos escolhidos será abreviados aqueles dias. Se não fosse assim, nenhuma carne seria salva. O período da grande tribulação é determinado e será encurtado, abreviado, por causa de quem? Dos escolhidos. Mateus 24, verso 22, Marcos, capítulo 13, verso 20. Por ter vínculos tão fortes com a idolatria oficial de Roma, Esmirna se tornou uma cidade perigosa para os cristãos. Esta carta a Esmirna fala sobre perseguições que viriam até décadas depois do Apocalipse. Perseguições atingiriam seguidores de Cristo na terra. E nosso amado Senhor não prometeu tirar a igreja da terra antes da tribulação, mas prometeu estar na igreja e com a igreja até o fim. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Sê fiel até a morte. O fim desta perseguição para alguns poderia ser a própria morte. Mesmo assim, deveriam ser fiéis. Às vezes, arrumamos qualquer desculpa para não fazer algo que Deus pede, mas nada, nem a nossa própria vida, deve ser mais importante do que a nossa
fidelidade a Deus. E dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa aqui, em grego, é Stéphanos. Refere-se à coroa da vitória. A coroa da vida vem de Deus, o único que pode dar a vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como está escrito em todas as cartas às igrejas, o Senhor Jesus chamou os destinatários a ouvirem a sua mensagem. E também, de modo geral, ele fala às igrejas atuais. O vencedor. Aqueles que permanecerem fiéis diante das perseguições são vencedores com Cristo. Enquanto estiver a igreja aqui na terra, neste tabernáculo de carne, há sempre o perigo de pecar, há sempre o perigo de perder a salvação. Mas Cristo prometeu estar conosco todos os dias até o fim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de João 16, verso 33. Por isso, as bênçãos em Apocalipse são para aqueles que vencerem. De nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. As perseguições poderiam até causar a primeira morte, mas os fiéis não sofrerão a segunda morte. Conclusão. Morar em Esmirna no primeiro século não seria fácil para os discípulos do Senhor Jesus. Além das perseguições pelos falsos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa. A idolatria oficial, juntando a religião à força do governo, prometia uma perseguição perigosa aos cristãos da cidade de Esmirna, tentando-os a abandonarem sua fé para melhorarem suas circunstâncias materiais ou até para evitarem a morte violenta. Para vencer esta tentação, teriam que acreditar no poder daquele que já venceu a morte. Mesmo que morressem, a sua vida eterna seria garantida somente se mantivessem sua confiança no eterno Senhor, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Deus abençoe a você e a sua querida família. A paz do Senhor Jesus. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Deixem também aí o seu like, que é muito importante para o crescimento deste canal. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a fazer parte do crescimento e pregação do Evangelho aqui na Terra. Paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.